Vamos lá, sétima questão aí da FUVEST 2016. Uma garrafa tem um cilindro fixado em sua boca, no qual o êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Professor, mas não tem a figura, tá? Então eu desenho para você, cara. Uma garrafa você sabe como é que é, né? Pronto. E um êmbolo, caras, é tipo uma rolha que pode se movimentar. Tipo aquela partezinha que se movimenta da seringa, pronto, esse aqui é um êmbolo, tá? Então, sempre que alguém te perguntar o que de acha um êmbolo, é tipo uma rolha que se movimenta, tá ok? E esse êmbolo ele pode ir para cima ou para baixo. Para que ele serve? Se ele for para cima, o volume de gás que pode ficar aqui dentro da minha garrafa aumenta. Se ele for para baixo, diminui, tá? Porque ele limita o espaço. Então, vamos lá. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio a uma temperatura de 27 graus Celsius. O volume de ar dentro da garrafa é 600 centímetros cúbicos. E o êmbolo tem uma área transversal de 3 centímetros. Professor, como assim uma área transversal? É porque o êmbolo ele é tipo uma rolha, então ele é tipo um cilindro. Então, um cilindro ele tem essa área circular aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de área transversal. Tá? E ela é de 3 centímetros quadrados, no caso do meu êmbolo. Na condição de equilíbrio, com pressão atmosférica igual a constante, para cada 1 grau Celsius de aumento da temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente. Então, caras, se está havendo transformação, quer dizer que é pivete na veia, não é verdade? Mas, professor, quais são as condições iniciais? A condição inicial é o seguinte: eu tinha inicialmente 27 graus Celsius, tá? Que isso corresponde em Kelvin, basta somar com 273 a 300 Kelvin, tá bom? Outra coisa que eu tinha era que o volume ocupado pelo meu gás aqui dentro era de 600 centímetros cúbicos, tá ok? Então, olha só, 300 Kelvin de temperatura e 600 centímetros cúbicos de volume. Tá bom? E na condição de pressão constante, então, caras, se é pressão constante, então quando esse êmbolo ele aumentar, ele subir, tá? Na sua posição, a pressão ela vai se manter constante, ou seja, é um processo isobárico, tá? Ou seja, pressão 1 igual a pressão 2. Professor, mas o que foi que aumentou? Ele quer que aumente 1 grau Celsius. Tá? Ou seja, a temperatura ela vai passar de 300 Kelvin para 301 Kelvin. Professor, mas foi 1 Celsius. Mas tu lembras que aumentar 1 grau Celsius equivale a aumentar 1 Kelvin? Então é a mesma coisa. Tá bom? Então, ó, é um processo isobárico, onde a pressão é constante aqui, no caso. Houve um aumento de 1 grau Celsius, eu quero saber quanto foi que o volume aumentou para, consequentemente, saber quanto vai aumentar a posição do meu êmbolo, tudo bem? Então, mete pivete neles. Então, fica, ó, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, tá? As pressões, elas vão se cancelar, porque é um processo isobárico. Então, tchau, P. Ficou só VT. Então, fica, o primeiro volume, eu sei que ele é 600. Aí eu coloco o rapaz aqui. Pronto. A primeira temperatura eu sei que é 300, então coloco ela aqui. O segundo volume eu não sei quanto é, eu estou atrás desse rapaz. E a segunda temperatura eu sei que é 301, tá? Uma forma muito fácil de você fazer isso é você dividir nesses caras aqui. No meu caso dá certo, no seu caso você vai usar a calculadora, então também vai dar certo. Então vai ficar assim, ó, 600 dividido por 300 dá 2. Esse 2 ele fica com 1 embaixo, né? Nunca esqueçam desse 1, senão ele cai. Igual a V2 sobre 301. Então eu faço cruz credo, meu filho. Então fica 1 vezes V2 dá V2. 2 vezes 301 dá 602 centímetros cúbicos, tá? Então, meu novo volume é de 602 centímetros cúbicos. Professor, e aí? Como é que eu faço para achar o quanto o êmbolo subiu? Fácil, cara. Bem facinho mesmo. Por quê? Quando o êmbolo sobe, se você prestar um pouco de atenção, o êmbolo é um cilindro. Tá? O êmbolo é um cilindro. E ele estava mesmo no gargalo aqui da minha garrafa. Então, ó, quando ele sobe, ele vai deixar um espaço aqui, que eu vou desenhar de verde,
para ficar mais legal, que também tem formato de cilindro. Tá ok? A gente quer essa altura aqui, que foi a altura que ele subiu. E esse cilindro aqui que foi deixado para trás, ele corresponde exatamente ao volume que variou. Ou seja, se era 600 centímetros cúbicos e passou a ser 602, então esse cara aqui corresponde a 2 centímetros cúbicos. Olha que bacana, bem facinho, não é isso? Então, caras, ó, calcula o volume de um cilindro. É fácil, cara. Presta atenção, guarda nesse teu cabeção aí. Então, ó, o volume de um cilindro, que é exatamente a variação que sofreu devido à expansão, vai ser a área transversal, que é essa área desse círculo aqui, vezes a altura do meu cilindro. Ah, professor, peraí. A área, ele já disse que é 3. Tá bom? Ele diz bem aqui, ó, cara. Pra não dizer que eu tô mentindo. Bem aqui, ó. A área é 3. Então, onde tem A, eu coloco 3. A altura eu quero descobrir. E a variação do volume é 2. Então, fica a altura é igual a 2 sobre 3. Tá? Faz essa divisão aí, cara. 2 dividido por 3. Aí você vai ter aí, aproximadamente, no meu caso, 0,67 centímetros, tá? Se eu quiser aí transformar para milímetro, fica 6,7 e vai, tá ok? E essa é a resposta certa.